Present day. Present time. A internet no Japão pode ser um grande mistério para nós que a vemos de fora. Dado a barreira linguística, muitos casos bizarros e histórias sombrias não chegam a esse lado da internet. Porém, ainda assim, existem alguns casos que eu me deparei recentemente que são bem obscuros e eu gostaria de comentar sobre. Vale lembrar que a maioria dos casos desse vídeo surgiram no 2chan, também conhecido como Nichan ou Futaba Channel, que é um fórum que é bem parecido com o 4chan. Sendo que o 4chan meio que se derivou do 2chan, já que ambos se utilizam do mesmo sistema. Mas dá pra dizer que o 2chan tem menos degenerados do que seu irmão ocidental, apesar de ter a sua parcela de gente esquisita. E então é por isso que no vídeo de hoje iremos conhecer algumas histórias bizarras da internet japonesa. Acredito que muitos de vocês estão familiarizados com os criptídeos, criaturas que possuem vários relatos das suas aparições, porém a sua existência nunca foi realmente comprovada. Muitos desses seres estão presentes na cultura popular há muitos anos, até mesmo antes da internet. Contudo, existe um ser que a sua existência foi divulgada através da internet, mais especificamente uma thread do 2chan. Durante o início dos anos 2000, um usuário fez um post dizendo ser um funcionário de um navio de pesquisa de baleias do governo que fez uma missão na Antártica, onde o navio avistou uma criatura que de início se acreditava ser um submarino estrangeiro. Porém, os tripulantes logo descobriram se tratar de um ser vivo. A criatura era descrita como um ser completamente branco que possuía membros humanos. A criatura ficou conhecida como Nigen, que é uma palavra no japonês que significa humano. Não se sabe exatamente se esse foi o primeiro lugar onde essa criatura foi descrita, mas foi no 2chan que ela ganhou popularidade. A partir dali, várias imagens foram divulgadas na internet dizendo ser capturas do Nigen, inclusive tendo uma suposta captura do avistamento da criatura no Google Earth. E em novembro de 2007, a história também apareceu em uma revista japonesa chamada Mu, que é uma revista dedicada a assuntos paranormais, o que divulgou ainda mais a história fora da internet. Existem também comparações do Nigen com a criatura do folclore japonês chamada Nigyo, que são de uma forma bem simplificada a versão japonesa do mito das sereias, sendo descrito como um peixe com características humanas. E também ambos os nomes são bem parecidos. Mas, no entanto, não existem evidências que o Nigen realmente existiu ou existe na Antártica, sendo considerado pela maioria das pessoas como apenas uma história da internet. Mas há quem diga que exista uma conspiração do governo japonês para esconder a existência da criatura do público geral, já que o governo supostamente estudava o Nigen por causa de um composto químico com propriedades curativas que o ser era capaz de produzir. E também é dito que as várias imagens falsas que rondam a internet foram criadas como uma forma de abafar o caso e tirar a sua credibilidade. Mas eu acredito que a resposta mais plausível seja verdadeira. No entanto, toda a história por trás dessa criatura é bem interessante. Em junho de 2019, um tweet viralizou mostrando um desenho que foi colocado à mostra em um supermercado que, como vocês podem ver, é um pouco assustador. Esse desenho foi supostamente feito por uma criança em comemoração aos Dias dos Pais. O intuito desses desenhos eram as crianças desenhar o seu pai e escreverem uma mensagem para eles. Porém, esse desenho em particular realmente chamou a atenção por causa de um boneco na imagem que, como vocês podem ver, parece estar fazendo algo de muito ruim consigo mesmo. E a grande parte da internet acreditava ser uma representação do pai da suposta criança, tanto o seu rosto quanto a outra figura na imagem. Essa crença veio principalmente por causa da mensagem que acompanhava o desenho, que se traduz como: querido pai, obrigado por trabalhar tanto. E mãe, se apresse e volte logo, ok? E como dito antes, esse caso viralizou por causa de um tweet feito por uma usuária chamada Rui, que tirou a foto do desenho e a enviou para a internet. E pouco tempo
tempo após a publicação do tweet, ela diz ter voltado para o supermercado, onde, segundo ela, o desenho havia sido substituído. Ela conversou com os funcionários que disseram que o desenho foi retirado após diversos telefonemas demonstrando preocupação em relação ao desenho. Os funcionários também disseram que quem trouxe o desenho foi de fato uma criança, e checando as câmeras de segurança foi constatado que ninguém alterou o desenho, mas ainda assim não se tem certeza se aquele desenho foi realmente feito por uma criança. E existem pessoas que teorizam que na verdade a figura representada era na verdade a mãe da criança, a qual ela ouviu do seu pai que ela voltaria logo, também levantando a possibilidade da mãe não ter tirado a sua própria vida, mas sim ter sido morta pelo próprio marido, o qual tentou acalmar a criança falando que sua mãe voltaria em algum momento. Mas isso são só especulações. E para finalizar esse caso, foi dito que o supermercado contatou as autoridades para investigar a situação da criança que trouxe o desenho para o mercado. Porém, após isso, não se teve mais notícias sobre esse caso. Eu, pelo menos, não encontrei nada. Mas vamos torcer para que nada de ruim tenha acontecido. Talvez uma das threads mais conhecidas do 2chan seja a que deu origem à história que ficou conhecida na internet como a Estação Kisaragi. A história se inicia com um post feito no fórum em 8 de janeiro de 2004, em um tópico onde uma pessoa pedia para os outros usuários falarem sobre coisas estranhas que aconteceram com eles. Nesta thread, um usuário que se identificava como Hasumi começou a descrever o que acontecia com ela em tempo real. No post, ela dizia estar dentro de um trem que não estava parando em nenhuma estação. Ela teria entrado no trem na estação Shin Hamamatsu, que é uma estação real. Ela também dizia que existiam outros passageiros no trem, mas todos estavam dormindo e os condutores estavam inacessíveis. E mais de uma hora depois dela ter entrado no trem, ele teria parado em uma estação chamada Estação Kisaragi, sendo uma estação que não possuía registro da sua existência em nenhum lugar. E também, segundo Hasumi, Kisaragi usava o mesmo kanji de demônio, ou seja, o nome da estação seria algo como a Estação do Demônio. Ela então resolve descer na estação que estava completamente deserta. Posteriormente também foi descrito que ela havia encontrado uma cabine telefônica a qual Hasumi usou para contatar os seus pais. Porém, mesmo que ela tivesse conseguido entrar em contato com eles, seus pais não conseguiram identificar onde a sua filha estava, os impossibilitando de ajudá-la no momento. Ela também tentou ligar para a polícia, porém a ligação foi considerada um trote. Posteriormente, Hasumi avistou um homem velho com uma perna só que a alertou para não andar nos trilhos do trem, para logo em seguida desaparecer. Após isso, Hasumi entrou em pânico e tentou fugir da estação, entrando dentro de um túnel escuro onde ela se machucou. Porém, isso não a impediu de chegar até o fim do túnel, onde ela encontrou um homem que se demonstrou bastante gentil e que se ofereceu para levá-la até uma estação próxima. E mesmo com os alertas dos outros usuários, ela decidiu segui-lo. O homem também informou que eles estavam em Hina, que é o local real localizado na prefeitura de Shizuoka, que é uma cidade que fica próxima ao Monte Fuji. Só que após isso, o homem não respondeu a mais nenhuma pergunta da garota. A última mensagem de Hasumi foi dela dizendo que a bateria do seu celular estava acabando e que o homem começou a falar sozinho sobre coisas bizarras. Logo após isso, ela nunca mais postou no fórum. Essa história se tornou muito popular quando ela apareceu no fórum, e ela é por muitos considerada uma grande lenda urbana do Japão, existindo teorias que dizem que na verdade a garota se encontrava em uma dimensão paralela ou até o pós-vida. E por outras pessoas a história é considerada uma grande creepypasta, sendo que a história é bastante conhecida no meio. E inclusive ano passado, em 2022, foi feito um filme baseado na lenda que conta a história de uma estudante que resolve investigar a história.
Outro post notório do 2chan foi criado em setembro de 2008. Nele, um usuário diz ter voltado para sua casa após uma viagem de negócios, se deparando com 5 cartas em seu correio. O autor do post diz que as cartas não possuíam endereço ou carimbos. Ele não sabia exatamente qual era a ordem das cartas, porém ele decidiu enviá-las ao fórum da forma que ele acreditava ser a ordem correta. As cartas eram direcionadas a uma pessoa chamada Samu Sakto, que de acordo com o usuário não era o seu nome, sendo que ele havia se mudado para aquele apartamento alguns meses antes, em abril, e apenas os seus pais sabiam disso. E à medida que as cartas eram enviadas para discussão, outros usuários transcreviam o conteúdo das cartas, e todos ali concordavam que elas eram escritas de uma forma bastante confusa. A primeira carta enviada para o fórum tinha o seguinte conteúdo traduzido: Olá, faz muito tempo, prazer em conhecê-lo. Você por acaso lembra de mim? Todos os dias eu me lembro da primeira vez que eu te conheci. Eu acredito que isso foi o destino, porque quando os meus olhos ficaram vermelhos e brancos, eu pude ver dentro de você. Ah, desculpe pela minha escrita bagunçada, eu não consigo mexer muito bem as minhas mãos. Você tem momentos como esse também, certo? Meus animais de estimação provavelmente são os mesmos. Nessa nota, ainda tenho que contar sobre mim, certo? Outro dia, eles me disseram que não havia problema em deixar o hospital. É por isso que eu estou escrevendo essa carta para você. Eu tenho sonhado e pensado nisso o tempo todo. Agora eu sou capaz de fazer o que eu quero, então eu farei tudo o que eu puder. Eu continuo ouvindo uma música, nos meus olhos, nos meus ouvidos, meu coração, meu cérebro e o ar ao redor. Escreverei novamente em breve. E por fim a pessoa assina a carta como Rera. E os outros usuários teorizaram junto do conteúdo das outras cartas de que Rera poderia ser uma mulher que estaria hospitalizada, muito provavelmente por causa da esquizofrenia. Ela dizia nas cartas que ela estava constantemente sendo vigiada e que vivia rodeada de lixo, e de que a Samu estaria rodeado de lixo em breve. E além dos textos, 2 desenhos bem esquisitos acompanhavam as cartas, e parece que eles eram autorretratos da autora das cartas. Também surgiram teorias de que esse tal de Samu Sakto era o antigo dono daquele apartamento, mas ao perguntar sobre as cartas para os vizinhos, eles disseram ao usuário que eles não conheciam nenhum homem com aquele nome, e também não conheciam nenhum Rera. Eles inclusive sugeriram para o autor do post para que ele contatasse a imobiliária, porém já estava muito tarde e ele tinha receio de que a empresa já estivesse fechada. Contudo, parece que ele conseguiu contatar uma pessoa relacionada à imobiliária que, após saber da história das cartas, disse que isso já havia acontecido antes com o antigo morador do apartamento. Esse caso teria acontecido 4 anos antes. O morador teria recebido várias cartas semelhantes pelo correio por mais de um mês, sendo que ele teria recebido visitas da pessoa que enviava as cartas, a qual batia na porta e tocava a campainha, e aparentemente o morador nunca a atendeu. Ele notificou a imobiliária sobre o caso e se mudou do apartamento. E segundo a ligação que o usuário recebeu, a empresa tinha o contato da mãe de Rera, que contou que 4 anos depois do incidente com o antigo morador, a mulher teria tido alta do hospital e se casado. Porém, naquele momento, Rera parecia estar desaparecida e o seu marido e sua mãe estavam a procurando. O autor diz ter entrado em contato com a mãe da mulher e explicado a situação. Ao mesmo tempo, ele começou a ouvir barulhos vindo do lado de fora, ouvindo alguém batendo na sua porta de uma forma violenta. Ele tinha certeza que a mulher estava do lado de fora do seu apartamento. O autor do post a ignorou e chamou a polícia, que só chegou no local algum tempo depois, quando a mulher já tinha ido embora. E tudo isso acontecia enquanto ele postava atualizações na discussão. Inclusive, muitos outros usuários começaram a questionar a veracidade daquela história, mas ele afirmava que aquilo que ele descrevia era a verdade, e que ele honestamente gostaria que fosse mentira. Após isso, o autor foi levado até a delegacia, onde ele se encontrou com a mãe da Stalker, que disse que a Samu Sakto era na verdade uma pessoa que Rera havia conhecido na internet, a qual ela teria desenvolvido uma obsessão sobre, sendo a Samu Sakto provavelmente um nome falso. A mãe dela se desculpou com o autor e o prometeu que sua filha não iria mais o perturbá-lo. E após isso, o autor voltou para casa e, ao checar o seu correio, ele encontrou mais uma carta que dizia apenas algo como "eu voltarei em breve". Após isso, o autor decidiu se mudar do apartamento dado toda essa situação. No fim, ele
ele ainda reafirmou que toda aquela situação era completamente real. E após isso, mais nenhuma atualização do caso foi feita e aparentemente ele nunca se encontrou com a mulher que enviava as cartas cara a cara. Mas apesar de tudo, ainda há pessoas que não acreditam que toda essa situação das cartas aconteceu de verdade. E todas as suas evidências, como as cartas e os desenhos, foram feitos pelo autor do post para criar uma historinha de terror. Mas no fim, talvez nunca saberemos. Então eu acho que é isso, essas foram algumas histórias da internet japonesa que eu achei interessante de comentar. Lembrando que grande parte dos casos aqui tem informações bem escassas fora da internet japonesa, então eu posso não ter encontrado tudo sobre os casos, mas espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, se inscrever no canal e deixar o seu like, isso me ajuda muito. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais!